Pessoal, então hoje eu vou mostrar para vocês o experimento de curva tensão corrente, tá? Mas agora usando o conjunto Arduino e o Python, tá? Então a ideia é o seguinte, nós desenvolvemos um programa em Python e o Arduino vai transferir dados e você vai observar isso aqui no Python na forma gráfica. Nesse vídeo nós vamos estar disponibilizando tanto o software do Arduino quanto a versão executável do Python, que você pode instalar no seu computador e rodar isso rapidamente, tá? Nós já gravamos outros vídeos desse mesmo sistema utilizando a plataforma do Excel, tá? Então a ideia é o que é você vai passar corrente num dispositivo, resistência, LED, diodo, e vai medir a corrente e a tensão. E a ideia é que você faça tudo isso aqui utilizando o Arduino. Então o Arduino vai se comportar como uma fonte de tensão, como um amperímetro e como um voltímetro. Para que o Arduino se comporte como uma fonte de tensão, a gente usa a função PWM dele. Você tem dá um pulso no qual você varia a largura no tempo. E esse pulso vai diretamente em cima de um capacitor. Então quando você dá um pulso estreito, a tensão do capacitor é baixa. Quando você dá um pulso mais largo, a tensão do capacitor é maior, ele acumula mais carga. Então, se eu consigo variar essa largura de pulso, eu consigo variar a tensão em cima do capacitor. Então, isso vai ser a minha fonte. Vou ligar isso aqui numa saída PWM do Arduino. Agora, como é que eu vou medir a corrente? Eu vou fazer o seguinte, o Arduino ele tem um conversor analógico digital, ele mede tensão. Mas se eu medir a tensão em cima de uma resistência, se essa resistência for conhecida, eu sei a corrente. Então eu vou montar esse circuito aqui. Vou colocar uma resistência conhecida de 47 ohms, vou medir a tensão em cima dela. E aqui eu vou colocar a resistência que eu quero analisar. Então se eu meço a tensão em cima da resistência de 47 ohms e divido pela resistência de 47 ohms, eu sei a corrente que está passando aqui. Se eu meço a tensão aqui, eu sei a tensão total, a tensão entre esse ponto e o terra. Mas como eu já sei essa tensão, se eu diminuo uma da outra, eu tenho a tensão em cima do dispositivo RX. Tá? Então eu vou mudando o PWM e vou medindo essas duas coisas. E vou transferindo isso para o Python. Então agora, vamos lá no Python verificar isso aí. Então eu vou sair daqui, tá? E vou fechar isso aqui e vou no software lá do Python. Tá? Então já está aqui. Ó. Então aqui a gente pode coletar, limpar a tela, salvar um arquivo dos pontos coletados, tá certo? Abrir esse arquivo e sair do programa, tá legal? Então tá, então o meu sisteminha tá aqui, tá? Eu vou colocar primeiro, eu vou medir a curva de uma resistência. Então eu vou colocar uma resistência aqui de 47 ohms e vou medir, tá certo? Essa curva, tá? Então, vou colocar aqui, coloquei aqui, tá? Vou segurar ela aqui, tá? E vou mandar coletar os pontos. Tá? Então tá variando V e eu estou medindo V e I. Tá certo? Aí. Tá? Tá ali. Então observem, tá? Como ela é uma resistência ômica, V igual a RI tem que dar uma reta. Tá legal? Eu vou colocar uma outra resistência ômica. Tá? Vou tirar aqui, vou colocar uma outra resistência ômica. Vou colocar uma resistência ômica de 220 ohms. A anterior era de 47 ohms. Tá? Então, vou colocar aqui, tá? Então, vamos lá, vou medir de novo. Olha, observem que vai dar uma reta, só tem que a inclinação é maior, porque a inclinação, a tangente, é justamente o valor da resistência, tá? Então, aqui é 47 ohms, aqui é 220 ohms. Tá legal? E as duas são realmente ômicas, tá? Agora, eu vou colocar uma lâmpada, tá certo? A gente já sabe que a resistência de uma lâmpada não é ômica, tá? Então, tá aqui a minha lampadinha, tá? Vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui, tá? E vou segurar aqui e vocês vão ver que ela já está acesa. Tá fraquinha, mas está acesa, tá? E aí, quando eu começar, ela vai para zero, apaga, tá certo? E começa acendendo lentamente. E aí a gente vai ver qual é o comportamento da resistência. Então, vou coletar mais um, tá certo? Observe que ela é próxima de 47 ohms, agora ela vai acendendo, ela vai aquecendo
e a resistência aumenta, tá certo? Que é um comportamento típico do tungstênio, tá certo? Né? E ela vai para um valor que é maior do que 220 ohms. Aqui ela está mais inclinada ainda. Aqui ela é mais ou menos 220. Então ela saiu de 47, foi para uns 220 e depois aumentou um pouco mais a resistência. Tá legal? Tá? Então eu vou tirar agora e eu vou colocar um LED, tá certo? Vamos olhar como é a curva de VI de um LED, tá? Então aqui eu tenho um LED, tá? Tenho que tomar cuidado agora com a polaridade, que o LED é um diodo que emite luz, então ele só conduz numa direção, tá? Tá aqui. Ele está aceso. E quando eu der o start, ele vai apagar e a tensão vai subindo lentamente. Então vamos ver agora, tá certo? Observe, aqui é 47 ohms e aqui é 220 ohms, tá? Então vou mandar coletar. Olhe, observem que a resistência do LED é infinita. Não está passando, né, corrente por ele, só passa depois de um determinado valor. Então ele está aqui. Então observem aqui, a resistência é infinita, a corrente era zero. Depois de uma determinada tensão é que começa a passar a corrente. Então, eu vou tirar agora esse LED e vou colocar um LED azul. Tá? Então, eu vou colocar um LED azul aqui, que eu já separei, e vou mandar fazer a medida. Tá? Então, vamos lá. Tá aqui. Resistência infinita, não está passando corrente, não está passando corrente. Só vai passar a corrente com uma tensão muito maior. Tá? E isso é aquele negócio, né? O gap do semicondutor. Certo? Então o semicondutor, para uma tensão baixa, ele se comporta como um isolante. Só depois que você começa a promover elétrons, tá certo? Então observe que com esse sisteminha aqui, tá certo? Você pode fazer esse experimento de uma maneira muito simples, e nós vamos disponibilizar tanto o programa do Arduino quanto o programa do Python, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.